Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a enfermeira Cris Mara, nossa enfermeira da oncologia, enfermeira Cris, né? Às vezes vocês ligam perguntando, eu quero falar com a enfermeira da oncologia, eu digo enfermeira Cris, mas aí no celular tá Cris Mara, mas ela é conhecida como enfermeira Cris, nossa enfermeira que está conosco há quantos anos? Três anos, né? Nos ajudando na oncologia desde a inauguração. Então eu pedi para ela apresentar aqui pra gente algumas situações especiais em relação à oncologia, né? Porque a gente tem paciente na unidade e às vezes a gente tem que fazer ativação de bottom, algumas medicações e a gente fica bem receoso. Então é para você, tá? Que fica com esses clientes para que a gente possa dar o melhor atendimento, o melhor acolhimento para esse paciente, tá bom? Seja bem-vinda, Crismara. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada. Então, me apresentando novamente, né, que ela já apresentou, sou a enfermeira Cris, né, que todo mundo, a maioria já conhece, tem um tempinho que a gente está na oncologia, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre algumas situações que acontecem aí no hospital, né, que geralmente vocês têm muita dúvida, isso é comum, né, como a gente não conhece, não tem conhecimento do assunto, então surgem muitas dúvidas, principalmente quando o paciente interna, né, que eu tenho essa vivência de tanto pacientes internados quanto paciente ambulatorial, a gente acompanha, mas como nós ficamos no Bolevar, então fica meio complicado de acompanhar esses pacientes que ficam na matriz, né? Então, diante disso, eu preciso da ajuda de todos vocês, e justamente por isso que a gente vem com esse treinamento hoje, para tirar algumas dúvidas, né? A gente vai falar sobre os procedimentos, quimioterapias que podem ser, alguns tipos de cânceres, nomenclaturas, e no final algumas curiosidades que nós vamos, que geralmente surgem entre paciente ou qualquer pessoa leiga mesmo, às vezes quando veio a primeira vez falar sobre quimioterapia, sempre vai ter alguma dúvida que possa surgir. E aí a gente vai falar sobre os tratamentos oncológicos, iniciando com o fluxo da oncologia. A partir do momento, esse paciente ele sempre vai passar por uma consulta com o clínico, né? Geralmente é assim. Se esse médico souber reconhecer essa doença, né, que é câncer, ele vai naturalmente encaminhar para o oncologista. Após isso, após encaminhamento, ou ele vem no atendimento, né, e após isso, ou ele vem para a gente, ou ele vem para mim, fazer esse primeiro agendamento dele, ou ele vai lá no atendimento, lá na Getúlio Vargas, com encaminhamento, e aí sim consegue essa consulta com o oncologista, que precisa do encaminhamento para isso. O paciente inicia lá a consulta, né, a investigação do problema, como eu falei, lá com o clínico, é encaminhado para o oncologista. Na consulta com o oncologista, a gente inicia aí toda uma investigação, né? Sempre quando ele chega para mim, quando eu consigo, quando esse paciente chega, quando ele não vai lá na Getúlio Vargas, que ele chega logo para mim, já encaminha direto para mim, porque sabe que lá é oncologia, de antemão eu já solicito dele os exames dele. Quais são esses exames? Eu já pergunto se ele tem a biópsia, porque muitas vezes quando o clínico lá no início, na primeira consulta, faz o diagnóstico, né? Ele tem uma ideia do que seja, já viu antes, ou ele tem alguma vivência com relação a isso, ele já vai solicitar uma biópsia ali do local, dependendo de onde for a doença, ele vai solicitar a biópsia e, consequentemente, a imunistoquímica. Para que serve isso? Ou exames de imagem, enfim. Mas, geralmente, o que ele precisa para iniciar ali com o oncologista? Na primeira consulta, ele já tem que ter a biópsia, a imunistoquímica para saber que tipo de célula ele tratar, né? Como é que ele vai tratar, com que medicamento ele vai tratar, com medicação ele vai tratar essa doença, né? Para confirmar aí o caso, no caso a doença, né? Então, após a confirmação, o médico define esse protocolo a ser administrado, enfim, a ser aplicada aí a medicação. Qual a medicação que vai ser preciso esse paciente fazer? Falando ainda do fluxo, todo esse processo, a partir do momento que o médico avaliou a biópsia, a imunistoquímica, já definiu o tratamento, o protocolo que a gente fala, esse protocolo é enviado via e-mail, é copiado, aí todos são copiados, eu, né, a oncologia, eu, a farmacêutica, auditoria, direção clínica, todos são, para todos ficarem cientes, né, copiar todo mundo por e-mail, para todo mundo ficar ciente do que o paciente, qual protocolo o paciente vai fazer. E a gente aguarda essa autorização. Depois que é enviado lá para o setor de auditoria, né, lá já tem toda uma programação, enviada a prescrição. Primeiro
e explicando, falando da doença, explicando do que se trata, qual é o tipo de doença, qual o protocolo a ser feito, né? Qual é essa medicação que vai ser feita. Então agora a gente também tem um auditor, né, no hospital. A gente só encaminhava para o Alexandre, né, que faz parte para ele, ou para a Anne, que faz parte lá da auditoria, e aguardava a autorização. Agora não, a gente aguarda a autorização do auditor. Ele vai dizer se esse protocolo, se está dentro da ANS, né, se condiz com o tratamento do paciente, porque ele também é um médico. Então a gente tem essa ajuda agora, né, com o auditor também. E ele vai dizer se essa medicação, não é nem se está correta, porque o médico prescreveu correto, mas se está dentro da ANS, se está dentro do plano do paciente, se abrange esse tratamento. Então a gente aguarda isso. Após essa autorização, depois se foi autorizado, né, se está tudo ok com o plano, com tudo, é autorizado, e aí a gente dá início à comunicação com o paciente. Como é que é essa comunicação? Nós temos o nosso corporativo, a gente entra em contato e informa o paciente que ele pode iniciar depois da nossa programação, né, a gente faz a programação, geralmente é uma programação semanal, geralmente no final da semana, porque a gente já consegue saber quem nós temos agendado, quem nós precisamos agendar para outra semana, e aí conseguir, dependendo de como vai ser essa programação, de como que vai químio, que protocolo que esse paciente vai fazer, e nós conseguimos iniciar ou no início da semana, no meio da semana, e a gente faz aí também, geralmente nós colocamos pacientes do mesmo protocolo no mesmo dia, né, para tentar não desperdiçar a medicação, para não ter tanto custo, porque a gente sabe que a quimioterapia que é uma medicação muito cara, então a gente precisa colocar esses pacientes todos no mesmo dia, que fazem o mesmo protocolo. Quando a gente consegue fazer isso, geralmente a gente consegue fazer, a gente coloca ele conforme o protocolo, no mesmo dia, na mesma data. E aí, falando um pouquinho da quimioterapia, né? São medicações aí que são agentes quimioterápicos, né? Que podem ser ingeridos ou administrados pela veia ou artéria ou músculos do paciente. Ao contrário da rádio, que a gente vai falar um pouquinho mais lá à frente, também. Só que ela tem uma ação mais local, mais restrita, que a gente fala aí. Que ela é ao contrário da quimioterapia, né, que atua de forma sistêmica, que alcança todas as células, a rádio já age ali de uma forma mais localizada, mais no local mesmo da doença. Por exemplo, se é no estômago, ele vai agir lá no estômago diretamente, né? Não é como a química que a gente já falou, que age em todo o corpo, né? Que aí existem várias reações, várias coisas que acontecem, queda de cabelo, enfim, justamente porque ele destrói todas as células do nosso corpo, né? Com o intuito de destruir todas as células cancerígenas e acabam destruindo as células boas também. E ele, no caso, é aplicado de forma sistêmica. E existem dezenas de quimioterapias diferentes. Cada uma para uma indicação específica, tem um efeito colateral, como eu falei aí, da queda de cabelo, né? Que geralmente é o que o paciente sofre mais com essa queda de cabelo, mas tem várias outras alterações que podem ocorrer, né? Devido ao tratamento aí que o paciente faz. E lá, como a gente falou, essa quimioterapia também pode ser de forma curativa ou controle da doença, ou paliativa, né? Vai depender aí de que estágio que o paciente chegou para mim, qual tipo da doença que ele está tratando. O estágio também vai depender se vai ser curável ou não, né? Se a gente só vai conseguir tratar a doença, se vai ser um tratamento paliativo, enfim. A gente só vai conseguir, depois de todo o diagnóstico, avaliar o paciente em que estágio que ele chega aí para a gente para poder determinar isso, né? A rádio, falando um pouquinho aí da rádio para vocês, só a nível de conhecimento, né? Que hoje eu vim falar mais sobre a químio, mas como elas têm tratamento que a gente age em concomitância, o que é isso? Por exemplo, a quimioterapia que trata a cisplatina, que trata colo de útero, colo, reto, colo de útero, reto, que vai tratar também aí essa parte mais, parte pélvica, essa região pélvica aí. A cisplatina a gente faz em concomitância com a rádio. O que é isso? Ao mesmo tempo que você faz a quimioterapia, geralmente são 6 semanas de quimioterapia da cisplatina,
e aí você faz em concomitância com a rádio. Ao mesmo tempo, tanto é que eu só posso iniciar a químio após eu ter a data de início da rádio. Geralmente a gente procura iniciar no mesmo dia quando a gente consegue essa programação, mas ela precisa ter iniciado a rádio para poder iniciar a quimioterapia, porque como eu falei, é em concomitância. E aí voltando, né, falando lá, só usei como meu exemplo a cisplatina que a gente faz, então uma sem a outra não existe, porque como eu falei, são em concomitância. E aí a rádio é uma terapia que pega feixes de radiação diretamente no tumor, na região do câncer, como eu falei, é mais local, não é mais forma sistêmica, né? A turma atua mais de forma distinta. Mas a radioterapia é muito eficaz também, como eu já tinha falado, em concomitância com a química. Enquanto a rádio age no organismo, mas ela também age de forma localizada no organismo, também vai tratar as células, mas de forma mais local. E ela também visa a cura do paciente. Tem paciente que só faz a rádio. Nós temos um caso do paciente agora, nosso paciente, o paciente que estava tratando um gastro com a gente, para a região gástrica agora com a gente, que ele interrompeu, a gente não conseguiu continuar com a químio, mas que ele fez a rádio. Então, no caso dele é paliativo, é um tratamento paliativo, mas também faz só a radioterapia. Ele estava apresentando um sangramento, então foi necessário ele iniciar novamente essa rádio aí, para tratar essa questão porque o dele também era gástrico, tratar o local da doença ali para que diminuísse ou que parasse esse sangramento. A gente vai falar um pouquinho também sobre a incidência no Amazonas. Essa é uma estimativa aí do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né? No Amazonas, nós temos aí mais de 15 mil casos de câncer. Por ano, um cenário aí de 5.450 casos por ano. A maior incidência na região são de cânceres de mama feminino e próstata, que deve ter maior incidência aí entre 500 e 570 casos, respectivamente. Os outros, aí em segundo lugar, tá o câncer de estômago, com 400 casos mais ou menos, né? Até o momento, né? Câncer de traqueia, bronco e pulmão, cânceres de cólon e reto. No Brasil, mais de 2 milhões de casos de câncer a gente tem aí atualmente no Brasil. Um cenário aí de 704 mil casos por ano. Então, a nossa incidência é muito grande. Na oncologia, falando em si de SAMEL, a gente geralmente é câncer gástrico. Ultimamente, a gente não tem muito colo de útero. Tem mais mama, nossa maior incidência, e gástrico. Aí, um pouquinho mais à frente, a gente vai fazer uma apresentação ou uma outra apresentação e eu mostro mais aí incisivamente com relação aos nossos dados da SAMEL mesmo específico. Mas no geral é esse com relação ao Amazonas e ao Brasil. E a gente tem 3 tipos de nomenclatura aí, para quando o paciente chega lá no médico, que ele vai nomear esse tipo de quimioterapia que ele vai fazer, né? Nomenclatura indicada para cada estratégia de tratamento. A número 1 é uma terapia exclusiva, é quando o tratamento principal adotado para combater o câncer é apenas a químio. Como eu posso falar? A químio endovenosa, a químio venosa, né, que a gente pode falar, que ela é exclusiva venosa. Ele não vai fazer outro tipo de tratamento, vai fazer apenas o venoso. Adjuvante é a terapia complementar, administrada após o tratamento primário, como a cirurgia. Vamos usar o câncer de mama aí. O paciente foi diagnosticado com câncer de mama, mas na avaliação com o oncologista, dependendo do tipo de célula, se é muito agressiva, se não é, se ela apresenta aí a célula HER2 ou não, né, que isso aí é um estudo mais à frente para a gente fazer, que aos poucos a gente vai conseguindo aí fazer um estudo melhor, mas nesse tratamento primário, a gente ainda consegue fazer a cirurgia antes de iniciar a quimioterapia venosa. Nós fazemos a cirurgia, provavelmente aí vai fazer um quadrante, né? Não precisa retirar a mama toda. Às vezes a paciente escolhe, a escolha dela, ela chega com o médico e fala, né, que olha, eu não quero tirar minha mama toda para depois ela fazer uma reconstrução. Mas vai muito da avaliação do médico também, né? Do que ele vê ali. Às vezes só precisa realmente tirar um quadrante e a paciente fica curada, né? Que aí dependendo de, como eu falei anteriormente lá no início, dependendo de como esse paciente chega para mim, é possível sim a cura.
A gente tem, principalmente nesses cânceres de mama, dependendo de como a paciente chega, qual estágio, enfim, a gente tem como curar sim. Nós temos pacientes que estão fazendo agora, por exemplo, só controle, que já passaram por todo esse processo e estão aí só no controle da doença, já fazendo controle com hormonioterapia ainda, né, que é uma hormonioterapia oral que esses pacientes fazem com a gente, eles só vão lá na Samel só para fazer isso, né, e aí eles conseguem sim a cura. Mas para eles terem essa cura aí, para dizer que uma cura definitiva, são 10 anos, né? Que tem uma incidência aí maior, tem uma chance maior do câncer retornar, né? São com 10 anos. Enfim, e aí a gente tem uma terapia neoadjuvante, que é feita antes da cirurgia, né? Que é o câncer de mama também, que a gente pode falar aí. Primeiro o paciente vai tratar a doença, vai tratar de forma venosa, né? Vamos falar assim, vai tratar de forma venosa e após isso, se ele ainda tiver chance de fazer a cirurgia, e aí tudo depende também, como eu falei, do tipo de célula, enfim, se ela não é tão agressiva, isso aí vai muito da avaliação do médico. Dependendo da agressividade do tumor, né? E ainda tem, se ela tiver alguma possibilidade de cirurgia, vai ser feita. E aí que a gente fala que são as neoadjuvâncias, né? Que isso ocorre após a quimioterapia venosa. Depois que ela passou por todo aquele processo de quimioterapia, de tudo, aí ela vai para o processo de cirurgia. E aí nós temos as vias de administração de quimioterapia, que inclusive são várias, né? A quimioterapia pode ser de forma oral, intravenosa, subcutânea, intramuscular, intratecal, intraperitoneal, intraarterial, intravesical e tópica. Oral nós já sabemos aí que são em cápsulas, comprimidos, né? Paciente, por exemplo, nós temos pacientes agora que já passaram pela quimiovenosa e estão fazendo quimioterapia. Por que isso acontece? Por que elas continuam com a quimioterapia oral? Porque às vezes o tratamento venoso não foi eficaz. E aí elas já estão no estágio paliativo, então elas precisam aí controlar, vamos dizer que controlar a doença, né? Então de que forma que elas vão fazer isso? Quimioterapia oral, continuam aí por 3, 5 anos tentando controlar, né, a doença e a célula cancerígena com essa quimioterapia oral ou até progressão de doença. A intravenosa, que é a mais comum que a gente conhece, né, que é de forma venosa, subcutânea, que todo mundo já sabe qual é também. As intravenosas podem ser cisplatina, doxorubicina, ciclofosfamida, que é muito usada aí para os pacientes. Tem outros pacientes também que não são da onco, que fazem medicações com a gente também. Os reumato, né? São pacientes que fazem ciclofosfamida, né? Que é o CTX que a gente chama aí, entre outras quimioterapias. Intramuscular, que podem ser consideradas as hormonioterapias, que nem o Zoladex, né, que é uma aplicação intramuscular, só que ela é aplicada na barriga, né? É uma agulhazinha aí bem significativa, quem tiver curiosidade, enfim, de saber como é que é a aplicação desse hormônio, que também é para controlar, são pacientes de mama também, ele também é protetor do útero, né? Essa medicação também protege o útero para aquelas pacientes que fizeram tratamento de mama, continuam fazendo e querem engravidar, ainda tem o desejo de ser mãe. Então a gente faz essa medicação como proteção ali do útero, para que no futuro, após todo esse controle, todo esse tratamento, elas consigam engravidar aí no futuro, né? Quando ela tem chance de cura, né? Que no caso são vários pacientes nossos de mama que a gente tem aí. A intratecal, que a gente tem alguns casos aí no hospital, né? Aquela, não sei se vocês recordam aí. A intratecal é aquela medicação que é feita diretamente aí na coluna, falando assim mais popularmente, né? É feita aí na coluna do paciente, né? Às vezes ele coleta um líquor aí para saber como é que tá ali o estágio da doença, enfim. Antes da medicação, mas faz também. Geralmente é feito no centro cirúrgico. É para ser feito pelo médico hematologista, mas nem sempre a gente tem um hematologista disponível, então
o anestesista faz, né? Coleta o líquor aí para análise e faz a intratecal, né? Isso aí também é um tratamento que nós temos um paciente que também faz. De 20 a 21 dias ele faz aí o tratamento dele, ele interna. Tem a outra parte do protocolo, mas a principal que ele precisa iniciar é com a intratecal aí. A intraperitoneal. A intraperitoneal, a medicação é colocada diretamente lá no peritônio do paciente, é feito como se fosse uma cirurgia, né? E a medicação é colocada dentro e é feita localmente lá, essa medicação. Intraarterial, que já está falando, né? Intraarterial. A intravesical são pacientes que tratam câncer de bexiga, tá? A gente passa essa medicação por via de uma sondazinha pela uretra do paciente, né? Também aí só é o enfermeiro que faz, tá? Porque isso é nosso, é do enfermeiro, só faz com o enfermeiro. A intravesical é feita em todos os pacientes que já tratam, né, SCA de bexiga. Essa é uma forma de colocar a medicação lá dentro da bexiga do paciente. Tem aí toda uma técnica, depois que a gente faz, o paciente precisa virar durante 1 hora, de 15 em 15 minutos depois, que é um procedimento todo estéreo, precisa ter toda uma técnica estéreo para fazer a medicação. Após isso, o paciente tem que passar 1 hora, de 15 em 15 minutos aí, virando de decúbito, né, lateral, direito durante 1 hora, né, e até após essa 1 hora, ele já pode ficar deitadinho ali normal, né, e aí após isso, ele tem que ficar durante 2 horas com essa medicação aí na bexiga, né, para poder a medicação fazer o efeito. É o tempo que ela precisa para tratar ali a doença dentro da bexiga do paciente. E aí, após isso, o paciente vai ao banheiro, despreza essa medicação e é liberado para casa. Pode ser feita também, como a gente já tive uma paciente que fez aqui na Samel, né, lá com a gente no ambulatório também, como é uma medicação que ele tem que passar 2 horas lá com a gente, depois ele é liberado para casa, tá bom? E de forma tópica, que não é muito comum aqui pra gente não tem um paciente que faça aqui, mas existe também. E a gente vai falar um pouquinho da imunoterapia, tá? O que são imunoterapia? As imunoterapias não são quimioterapia. O mais comum e mais barato é a quimio, né? A quimio venosa. A imuno também é uma medicação venosa, só que a quimioterapia, se a gente for pelo custo, a quimioterapia é mais barata. Mas, como eu coloquei, imunoterapia versus quimioterapia, se for olhar custo e benefício, a imuno é muito melhor. A gente tem vários estudos aí, né, já falando aí da imunoterapia, que também é para tratar o câncer, né, também é para tratar as células cancerígenas, né, que já tem um tempinho aí que vem sendo estudado, nós já fazemos aqui na Samel, tá? Já tem paciente, é uma medicação extremamente cara, então precisa, principalmente além das quimioterapias, essa imunoterapia precisa estar dentro da ANS, o paciente precisa estar com o plano dele ok para poder fazer também, que nem a quimioterapia. Mas pelo fato dela ser uma medicação muito cara, o custo dela ser muito alto, então precisa ter um cuidado maior, precisa passar pela auditoria, enfim. Alguns pacientes já, como nós não tínhamos esse auditor anteriormente, passava pela auditoria sim, era autorizado, mas agora eles estão tendo um cuidado maior com relação a isso, para poder autorizar essa medicação, como eu falei, é caríssima, muito cara mesmo. Como outras quimioterapias, aí a gente tem quimioterapia oral, por exemplo, que isso é R$108.000, R$40.000, então é bem caro. Um paciente quimioterápico, ele é muito caro para o hospital. Então, precisa, sim, ter toda essa avaliação, todo esse cuidado na hora de aprovar essa medicação, né? E a gente sabe que o paciente precisa, né? Porque não é uma doença que consiga esperar, que consiga parar aí e trocar por qualquer medicação, por outro medicamento. Então, tem toda uma análise aí para se aprovar, tanto químio como imuno, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as curiosidades, né? Dúvidas que surgem, né? A gente vai falar muito que, geralmente, quem conhece um pouquinho, quem já ouviu falar, que é da nossa área, talvez não só ouviu falar, né? A químio branca, a químio vermelha, enfim. A químio branca
São medicamentos, como eu citei alguns aí, que são os taxanos, tá? Que são da linha dos taxanos, docetaxel, paclitaxel, todos esses medicamentos aí, doce, paclitaxel, trato da mama, tá? São da classe dos taxanos que a gente fala. Falando no geral da quimioterapia branca, ciclofosfamida, gencitabina, vinorelbina, tá? São quimioterapia brancas. E a quimioterapia vermelha, que na verdade ela não é vermelha, ela é laranjinha, e a doxorubicina e a epirubicina, porque também é para tratar câncer de mama. Alguma dessas medicações aqui a gente também trata em paciente hematológico, tá? Mas aí, com relação à curiosidade que a gente falou aí, a quimio vermelha é porque ela tem essa coloração um pouquinho laranja. E como a gente passa num equipo fotossensível, então ele é laranja, então todo mundo já identifica ali pela quimioterapia vermelha. E muito temida pelos pacientes. Por quê? Porque as reações são bem fortes. Então acaba que eles conversam entre si e um fala para o outro, olha, a quimioterapia é muito... Quem vai iniciar tratamento de mama, né? Olha, a quimioterapia aí é muito vermelha, cuidado com a quimioterapia vermelha. Eles chegam assustados lá com a gente por conta disso, né? Mas realmente, é uma quimioterapia aí que é uma das que causam a queda de cabelo. Ela em si aí, a vermelha, como eles retornam de 20 em 21 dias, ele faz uma quimioterapia hoje, daqui a 20 dias ele retorna para fazer o segundo ciclo, esse cabelo já está caindo ali, já está se desprendendo ali do couro cabeludo. Então, na orientação, desde lá da orientação com o médico já fala, porque principalmente das mulheres, né, isso é um impacto, porque a gente acaba que a nossa beleza é o nosso cabelo, né, faz parte de não só o rosto, mas a parte do cabelo, enfim, é muito importante para a mulher. A gente pensa que para o homem também não, mas para eles também sim. Alguns chegam lá, alguns homens assim, mas de não tratamento de mama, né, claro, já chegam perguntando, né, se vai cair cabelo, às vezes nem é vermelha, é outra que medicação, mas eles perguntam logo se vai cair cabelo, porque eles acabam se falando entre si, conversando, né, e acabam que um passa a informação para o outro, então eles chegam lá assim bem apreensivos, bem preocupados com essa questão da queda de cabelo, além das reações, né, que a gente tem bastante. E essa quimioterapia em si, ela tem bastante reação. Toda quimioterapia causa queda de cabelo? Não. Nós podemos aí ter várias outras alterações que causam queda de cabelo, né? Dependendo da idade do paciente, se ele teve outro tipo de doença, se ele passou por outro processo, enfim. A queda de cabelo é uma reação dessa quimioterapia vermelha que a gente falou lá. É mais específico nessa, sabe? Nessa quimioterapia vermelha aí, que é a doxorubicina. Então, não é toda quimioterapia que cai o cabelo, não. Geralmente no câncer de mama, essas quimioterapias, mas em específico porque elas começam geralmente com esse protocolo de AC que a gente chama, que é a doxorubicina e a ciclofosfamida. Então, é característico mais dessa, tá bom? Mas o que é mais presente aí são os efeitos colaterais nessa medicação, né? Disso aí a gente pode falar mais, como as náuseas, o vômito, a fraqueza, o mal-estar, a diarreia, que é bem presente nesse protocolo aí, tá? Da quimioterapia vermelha. Mas aí o paciente acaba dando ênfase aí mais para a queda do cabelo, né? Como a mulher, no caso. O paciente sempre ganha peso durante o tratamento? Não. Pelo contrário. Geralmente ele perde, né? Porque dependendo da quimio, como eu falei, nem todos vão causar todos esses efeitos colaterais. Tem paciente que sente muitos efeitos colaterais, tem paciente que não sente. Às vezes sente uma fraqueza, um mal-estar, um cansaço. Logo que ele fez a quimioterapia, após 4, 5 dias ele vai melhorando, vai começando a se alimentar melhor, né? E ele também fica fraco porque se sente nauseado e aí acaba não se alimentando direitinho, né, como tem que ser. E tem aí a reação da quimio, né, os efeitos da quimio também. Então, mais por conta disso. E aí acaba que ele perde um pouco de peso por conta disso, durante esse período aí que ele está em quimio, né? Mas a gente sempre enfatiza que ele não pode perder peso e nem ganhar peso. Nesse protocolo em si, geralmente o paciente, só os primeiros dias mesmo, depois já relato deles mesmo, que eles sentem mais fome, assim, sentem mais apetite, tem mais apetite em se alimentar ali, tá bom? Alterações hormonais podem ocorrer, é mito, tá?
o ciclo hormonal da mulher, quer dizer, vai depender do que ela está tratando no caso. Se for uma quimioterapia como do câncer de mama, que é essa quimioterapia que a gente acabou, a vermelha aí, ela é uma quimioterapia muito forte, todas são, mas ela em específico, né? E aí ela cai, não só aí como a queda de cabelo é o mais incisivo aí, mas cai todos os pelos do cabelo. Então, acaba que vai depender de qual quimio ela vai fazer, tá? De como é que isso vai ocorrer, essas alterações hormonais. Mas eles fazem acompanhamento com o oncologista e essa parte todinha o médico, se tiver alguma alteração, se ocorrer alguma alteração, o médico entra com hormônio, enfim, tá? Mas aí acaba que as alterações maiores, as reações maiores que eles sentem aí é da medicação em si mesmo, não é da parte hormonal em si. E aí a gente vai falar um pouco do acompanhamento aí, tá? Desses medicamentos. A gente precisa, quando o paciente vai lá comigo, eu sempre que o paciente, se ele chega a primeira vez lá, e quando ele vai lá com o médico também, ele sai bastante orientado. Às vezes eles estão meio atordoados aí quando acaba de descobrir a doença, e aí não prestam atenção, mas a gente sempre deixa à disposição o nosso contato para qualquer dúvida, nosso corporativo, né, para qualquer dúvida, qualquer coisa que eles tenham. Mas é muito importante aí esse acompanhamento. Por quê? Para que eles saibam tratar aí essas reações em casa, como aquela que é mais comum, que é a náusea, o vômito, diarreia, ou até a constipação também, que também acontece em em alguns protocolos, né, que a gente faz, né, acaba acontecendo, mas a gente sempre acompanha. Por isso que ele passa em consulta, sempre antes, dependendo qual é o protocolo que ele faz um ciclo, coleta exame e vai em consulta. Faz outro ciclo, após ele vai em consulta novamente, avalia o exame novamente, que é para o médico acompanhar e fazer essas alterações. Por exemplo, o paciente perdeu peso, então precisa fazer redução de dose, aí o médico já faz ali o cálculo em cima do peso, enfim, e para fazer essas alterações, mas eles têm esse acompanhamento nosso, tanto o meu quanto do médico, e eles têm nosso contato justamente para isso. Às vezes é uma dúvida assim boba, né, que para mim pode ser boba, mas para o paciente não. Que às vezes quando a gente consegue aí resolver, fala com o médico e eles prescrevem alguma medicação aí, porque ele já vai com uma prescrição pronta para casa. Eles vão aí com uma receitinha, uma medicação para náusea e vômito, diarreia. Se for tratar, por exemplo, tem alguns pacientes que tratam parte gástrica, tratamento de mama, que são medicações que afetam o estômago aí, que acabam de alguma forma afetando o estômago, o paciente não consegue se alimentar, não consegue tomar líquido direito, então ele já vai ali com a medicação para o estômago também, tá bom? E algumas quimioterapias também causam muita desidratação, conforme a toxicidade vai aumentando, conforme ele vai fazendo essa quimioterapia, as alterações vão aparecendo, alterações na unha, às vezes ficam com marca, com mancha no corpo, né? Às vezes quando tem paciente que não quer um pouquinho mais descuidado, não passa hidratante, nada, a gente orienta qual é o hidratante que tem que passar, geralmente um creme de ureia 10% é que vai ajudar ou o Tegum também, que eu sempre oriento meus pacientes a usarem, que vai ajudar muito, que é a base de andiroba, vai ajudar muito nessa parte da hidratação também, ele precisa fazer. E principalmente esse protocolo gástrico aí, que ele vai. Por que a gente precisa acompanhar? Porque ele tem uma especificidade aí, a questão da neuropatia periférica, né? Aquela parecida com a neuropatia que o diabético tem. Ele vai apresentar, logo após o primeiro e segundo ciclo de quimioterapia, ele vai começar a apresentar essa neuropatia periférica, então é muito importante o creme de ureia, eles hidratarem, manter sempre os pés e as mãos hidratados ali, né? Para não acontecer tanto esse ressecamento, rachar a pele, enfim. Esse acompanhamento é muito importante aí. Quimioterapias alternativas podem substituir a quimioterapia? Não. Nenhuma medicação alternativa, falando aí pela parte clínica, né? A gente não tem como provar, né? Não tem uma comprovação científica que essas quimioterapias alternativas, tem gente que vai procurar outras coisas, mas no final acaba
retornando aí, eu já tive casos de paciente que tinha aí já fazia aí não é quimioterapia, mas uma medicação aí, uma medicação alternativa, que ela conhecia alguém que fazia, que fez, ela foi fazer, mas assim, cientificamente falando, a gente não tem como provar. Então, até que se prova o contrário, a quimioterapia é o medicamento para tratar o câncer, tá bom? Ou as imunos, né, como a gente já tem estudo bem importante aí que prova que ela trata sim. E aí eu deixei por último aí o infusor portátil para vocês conhecerem se algum paciente chegar lá na Samel. Já acontecia antes, né? Agora não. Como a gente já direciona para lá, a gente bota no tempinho certo esse infusor portátil que a gente fala aí, tá mostrando aí, infusor elastométrico. O paciente vai passar entre 46 horas aí, pode ser menos ou pode ser mais, vai depender aí de como o paciente manuseou esse catéter, né? A gente, depois que ele faz, geralmente o paciente faz aí, leva essa bolsinha para casa, paciente que trata a parte gástrica, tá? Do protocolo FOFOX aí, faz parte desse protocolo. E eu trouxe mais para conhecimento, para que se vocês verem, vocês já sabem para que é, por que o paciente foi aí no PS com essa bolsinha. Ele vai passar aí 46 ou 48 horas, né, com essa medicação. Por que ele faz, por que a gente instala essa bolsinha aí, por que faz parte do protocolo? O que benefício é para o paciente? Ele vai evitar uma internação. Por quê? O paciente precisa ter acho que vocês já conhecem, o bottom, né, o infusor aí, que depois uma aula, vou preparar a aula aí pra gente falar um pouquinho, para vocês conhecerem também sobre o bottom, o catéter aí, né? E só faz paciente que trata com esse protocolo gástrico, né? Precisa ter o catéter para fazer, porque ou um acesso venoso central também pode fazer, porque periférico tem muito risco aí do paciente perder, de extravasar. Então a gente evita uma internação aí, que é custo para o hospital, né? Quando eles levam essa bolsinha para casa, né? E aí ele passa 2 dias, né? Como eu falei, ele instala, faz todo o protocolo na FOFOX com a gente, instala essa bolsinha, passa 2 dias, ele vem retirar lá com a gente, lá na Samel mesmo, tá bom? A gente saliniza aí o acesso, tudinho, libera o paciente, tá bom? E aí são benefícios aí para o paciente. Cris, essa bolsa é de uso único? Único, a gente só usa uma vez, porque a quimioterapia vai aí dentro, né, e fica infundindo aí durante essas 46 horas, e após ele acabar, o que pode mudar aí nesse tempo? Para caso o paciente chega às vezes 2, 3 dias o paciente está com esse infusor ainda. O que pode interferir aí nessa infusão? O calor, nem calor demais, nem frio demais, ele precisa estar numa temperatura ambiente para que o infusor vai fazer essa parte aí de infundir toda a medicação. Ele já tem o mecanismo que ele infunde a medicação sem precisar ninguém mexer no tempo, nem nada. A gente já deixa programado para ele passar no tempo certinho. E essa foi minha apresentação. Obrigada, tá, gente? Aí a gente, como a minha frase aí, a gente espera aí a cura do câncer, né? Se Deus quiser no futuro, quem sabe, mas já tem vários estudos aí que podem provar isso, né? Que no futuro, quem sabe, a gente vai ter essa cura aí. E obrigada. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Que a enfermeira Cris, ela tem essa expertise na oncologia. E é muito novo para a gente aqui da Samel, porque a gente não manipulava nada disso. Então, a gente, como ela falou, nós vamos programar pela questão do bottom, né, para a gente ativar a agulha. E aí ela já fez um treinamento desse conosco há um tempo atrás, mas a gente precisa realmente realizar novamente. Tem muita gente nova e para que a gente possa também sanar nossas dúvidas, né? Então é isso. Muito obrigada.